O vendedor consultivo tem que ser um mestre em fazer perguntas. A venda consultiva, na verdade, é uma venda que a gente quer voltar de novo e realizar uma nova venda. E tá do lado desse cliente. E um dado interessante da criação de valor é que a pesquisa mostra que nós damos muito mais valor para aquilo que a gente perde do que para aquilo que a gente ganha. Você pode até parar aqui para prestar atenção e tal, mas a cabeça da gente tá 1000 por hora. E especialmente se você tá com boleto para pagar e, né, as coisas não tá fechando e tal, né? Mas se você vê que o ambiente está propício, faz essa pergunta. O cara vai falar tantas coisas interessantes e coisas que importam para ele. E aí, pessoa! Tudo beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast sobre produtividade lenta em vendas no agronegócio. Você que chegou agora só porque viu aí o nome Vendas no Agronegócio e não assistiu os outros episódios, já corre lá atrás. Tem 3 episódios que já foram ao ar, que a gente explicou um pouco dos conceitos, entre outras coisas mais aí que o Marco e o César trouxe aqui pra gente. E só pra você saber, esse episódio aqui, ele só tá acontecendo por causa do Marco e do César, cara. Que eles estão aqui com a gente desde o primeiro, falando um pouco desse conceito novo que eles estão trazendo em vendas no agronegócio. Marco, César, muito obrigado por estar aqui de novo, né, cara? O 4º episódio já. Quarto e passou rápido, né? Rápido demais. Paulão, agradeço você de estar dando essa oportunidade. E vamos pro show aqui. Vamos pro show, é. É isso aí. Obrigado, muito bom, Paulo. Muito bom, é isso aí, cara. E, bom, a gente tá agora no 4º episódio, como eu comentei, né? Pra quem já chegou aqui, tá lá vendas no agro e tal, né? Porque todo episódio de vendas que acontece no Agro Resenha, aparece um monte de gente nova. Então eu imagino que vai ter muita gente nova que vai estar chegando aqui. Vocês já trouxeram os aspectos relacionados aos conceitos da produtividade lenta e tudo mais, né? Mas nesse em específico, nós estamos falando de vendas, né? A gente está falando de vendas, nós estamos falando de técnicas, né, para chegar no produtor. A gente já contou o processo até chegar nele, né? Mas e agora, cara? Como que se dá esse processo de venda? O que vocês estão enxergando assim, cara? Paulão, no episódio anterior, a gente mapeou o funil. O que é o funil? É um fluxo de etapas. Cada etapa tem as suas atividades. E essas atividades, cada etapa tem o seu gatilho que passa o cliente para outra etapa. E no final, nós temos o resultado. Ou a gente ganha ou a gente perde o pedido. E ele retorna num ciclo. O que nós vamos falar agora? Dentro de cada etapa, nós aplicamos as técnicas de venda. É esse o contexto deste episódio. É simples assim, né? Simples parece assim. Tão simples. Não, parece tão simples, mas as técnicas de venda, venda é uma técnica, né? No episódio anterior, acho que foi você, Marco, comentou que existe uma diferença, né? Tem a venda que é transacional e tem a venda que é consultiva, né? Talvez lá a turma não pegou, cara, mas qual que é a diferença entre uma e outra? Cara, a venda transacional é aquela venda que muitas vezes o cliente vem atrás de um produto específico e não tem muita exploração de necessidade, é um jogo rápido. É uma venda pontual, vamos falar assim. Uma venda pontual e para ser bem sincero, a inteligência artificial faz. Tanto que no episódio eu perguntei pro César se ele compra na Amazon, ele falou que compra, qual vendedor, ele não soube falar não, por quê? Né? A venda consultiva já é diferente. Né? Ela depende, como o próprio nome diz, primeiro do conhecimento técnico do vendedor, né, César? Sim. Para que ele consiga entender as necessidades do produtor para oferecer a melhor solução. Só que até chegar na solução, tem um caminho. Então ele vai ter que prospectar, ele vai ter que abordar o cliente, vai ter que fazer rapport com o cliente. Rapport é você criar aquele momento de harmonia, né? De se conectar, ganhar mesmo, a confiança né? do cliente, para que o cliente te dê o direito de fazer perguntas. Exatamente. O vendedor consultivo tem que ser um mestre em fazer perguntas. Não é isso, César? Exatamente. Saber fazer as perguntas, usar as perguntas certas a favor dele. Só que nesse momento da venda consultiva, quando a gente consegue estar na frente do cliente,
é a hora que você se torna um ouvinte. O vendedor, geralmente, ele gosta de falar muito. E, às vezes, essa hora é muito importante ele se tornar um ouvinte para poder escutar o que esse cliente tem que falar. E eu falo, toda vez que eu falo isso, eu repito. O cliente entrega todas as dores dele nessa fala dele. Nessas falas que você vai estimulando ele a falar, a te dizer, a te contar. E daí, a partir daí, que você vai conseguir entender o que ele precisa. Sim, sim. E uma coisa que, no dia a dia, isso não é um negócio tão simples de fazer, porque, igual, a gente está aqui fazendo podcast e tal, e a arte de você entrevistar alguém é você fazer as perguntas certas para que ela conte ou fale aquilo que você está precisando, né, que você precisa ouvir para até, né, conversar direitinho com a pessoa, né? Como que vocês aplicam essa abordagem no dia a dia? Como que é o treinamento? Porque assim, existem técnicas, né? Tipo, tem o spin, né? Pra venda consultiva e tal. Como que vocês ensinam isso pra essa turma, cara? Cara, primeiro a gente tem que entender, eu gosto muito do spin, que veio aí lá do final, meados dos anos 90, final dos anos 90. O spin, quem criou a metodologia foi o Neil Hackerham, aquele livro Spin Selling, né? Uhum. Excelência de vendas. E o interessante é que ele fez pesquisas com vendedores. Ele acompanhou vendedores no trabalho de vendas dele. E ele percebeu que os vendedores que tinham melhor desempenho eram os vendedores que sabiam perguntar mais. E mais. Esses vendedores, eles seguiam uma metodologia, que é exatamente o SPIN. Perguntas de situação, que me levam a perguntas de implicação, de problema, né? Perguntas de situação que me levam a perguntas de problema. Os problemas me levam a perguntas de implicação, que finaliza antes da apresentação em perguntas de necessidade de solução. A maioria dos vendedores tem facilidade em perguntas de situação e perguntas de problema. Quando é para implicar, que é onde você vai criar valor, os vendedores têm dificuldade. Então isso é treino. Uhum. Você aplica uma metodologia, eu tenho um produto que vai resolver tal problema do produtor, como que eu vou envolver o produtor nesse problema para que eu consiga implicar o quanto que ele está perdendo ou deixando de ganhar, tendo aquele problema, para que só depois desse produtor sensibilizado e engajado eu apresente a minha solução. Isso para mim me remete às... Eu fico pensando, né, porque com certeza o produtor tem que ver o dinheiro que ele está deixando em cima da mesa ou fora do bolso, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que mostrar o valor de o que minha solução vai trazer para ele garantir. Geralmente as soluções são garantidoras de resultado. Elas vão garantir com que ele atinja aquele resultado e tenha aquele desempenho esperado. Nada mais do que isso. E nesse meio todo, quando a gente está fazendo esse lance de pergunta e entendendo o cliente e tudo, a gente precisa ter alguns votos de confiança com esse cliente, de lealdade, para que a gente consiga ter a confiança, a colaboração dele, que ele, como é que eu vou falar, a gente tem que ser honesto, tem que fazer o que prometeu, né? A gente não pode prometer o que a gente não consegue cumprir. Então tudo que a gente prometer, a gente tem que conseguir cumprir. Se eu não conseguir fazer isso, eu vou estar rompendo com o meu cliente. E na hora dessa proposta de valor, isso faz parte que o que você está falando ali que vai acontecer, ele precisa acontecer. Uhum. Senão você quebra todo esse ciclo e tua venda, porque essa venda é a venda consultiva, na verdade, é uma venda que a gente quer voltar de novo e realizar uma nova venda. E estar do lado desse cliente e poder aproveitar o resultado com ele e ver o desempenho dos animais ou ver o desempenho da venda. Tudo que a gente quer é que as coisas saem da melhor maneira possível. Sim. E Paulão, tem tudo a ver com produtividade lenta, né? Uhum. Porque quais são relembrando, né? As 3 filosofias da produtividade lenta. Fazer menos coisa, trabalhar no seu tempo e trabalhar com qualidade. A metodologia, no caso do Spin Selling, ela requer um tempo. Ela requer que eu vá a uma propriedade ou visite o escritório de um cliente com tempo para poder escutar. Poder fazer as perguntas, né? Poder fazer as perguntas e escutar as respostas. Isso aí. Né? Então, e aí a gente não consegue fazer muita gente. Se a gente investe em qualidade,
A gente vai reduzir o número de clientes atendidos, porém, nós vamos ter uma riqueza de informação que permite que a gente vá na veia do problema do cliente. E um dado interessante da criação de valor é que a pesquisa mostra que nós damos muito mais valor para aquilo que a gente perde do que para aquilo que a gente ganha. Você sabe dessa história, né? Não sei. Eu tô andando na rua, achei uma nota de R$50. Sim, Você lembra disso, Aham, né? lembro. Você lembra? Você sabe dessa história? Não, pode contar. Tô andando na rua, achei uma nota de R$50. Tá lá no chão. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu botei a nota na minha carteira. E eu tinha mais R$40 na minha carteira, 2 notas de 20. Fiquei com quanto na minha carteira? 90. R$90. Aí passou 2 dias, tô andando numa loja lá no centro, de um colega meu que estava fazendo uma campanha para aquele copo Stanley, que custa aí R$250, R$300, por R$90. Aí, opa, eu tenho R$90. Então eu vou comprar esse copo. A hora que eu abri minha carteira só tinha 70. Eu não sei o que aconteceu com os R$20. Eu fiquei muito mais impactado por perder o 20 do que ganhar os 50. E acontece a mesma coisa com o produtor rural. Então, na nossa criação de valor, essas perguntas que nós vamos implicar no processo SPIN, eu tenho que buscar o que o produtor está perdendo de dinheiro. Para que ele realmente... A gente sabe que ele vai melhorar. Mas eu preciso sensibilizar, porque, como eu falei, o produtor não compra pela minha razão, e sim pela razão dele. Mas eu, através das perguntas, eu levanto essa razão na cabeça do cliente. Legal. E, cara, eu tava pensando num negócio aqui que é interessante, né? Você comentou ali, César, da escuta ativa. E parece que esse negócio de escuta ativa ficou meio clichê, né? Ah, não, você tem que escutar as pessoas e tal. Só que, cara, a gente que já trabalhou nesse negócio e tal, às vezes você vai pra fazenda já com em mente o que você quer vender. E aí você não presta atenção no cara, porque ele tá falando, você fala assim, aqui dá pra vender isso, aqui dá pra vender aquilo, blá, blá, blá. E o cara falando ali, e você só pensando o que você vai ganhar. E muitas vezes você não tá pensando no que não ele tá vai focado, ganhar. né? Não tá focado no que cliente. ele quer, Exatamente. no que ele precisa, né? E traz um pouco dessa questão da escuta ativa que você comentou ali atrás, porque não é um negócio tão simples assim, né? Não. Você pode até parar aqui para prestar atenção e tal, mas a cabeça da gente tá 1000 por hora. E especialmente se você tá com boleto para pagar e, né, as coisas não tá fechando e tal, né? Exatamente, mas essa escuta ativa é um exercício, na verdade. A gente tem que se exercitar para fazer isso, é uma mudança de mindset, porque se você só for lá pensando em fazer uma venda, você está na venda transacional. E você vai voltar para o que era lá antigamente e vai ser um vendedor comum como vários outros. E o grande negócio é você poder escutar. Qual que é a escutativa? É fazer perguntas e eu vou falar para você que você ganha a confiança e a credibilidade de um cliente só de escutar ele. De prestar atenção, mas realmente prestar atenção. Entender o que ele está falando, comentar. E aí vem uma outra técnica que a gente pode ajudar. Na hora que ele está falando isso e ele fala de uma dificuldade que ele tem, a gente pode confirmar com ele. Então o senhor tem essa dificuldade? Eu falo, não, eu tenho. Ele confirma a necessidade dele. Porque daí não sou eu que estou falando que ele tem, ele que falou. Aí depois, na hora de construir lá no final, eu posso usar isso ao meu favor, levando porque ele falou. E ele acredita, porque foi ele mesmo que falou. Então, por isso que a gente tem que ter uma escuta, vamos falar, ativa, né? De uma forma e perguntas abertas, né, Marco? Como, qual, por quê, o quê? A gente tem que tentar chegar nas perguntas ativas, perguntas abertas, para poder que ele fale mais. A gente tem que promover a dissertação. Muitos clientes são introvertidos, até por criação, por qualquer outra coisa, pelo perfil do próprio cliente, ou que seja qualquer outra coisa, mas a gente precisa saber como conversar para ir quebrando esse gelo, usando o rapport, que o Marco falou lá no começo, que é muito importante, nessa parte, e ir escutando esse cliente e podendo entender e entregar uma solução para ele. Cara. Paulão, quando o vendedor ele visita uma propriedade já imaginando o que ele vai vender, é assinar embaixo que ele está trabalhando a partir da pseudoprodutividade. Você lembra no primeiro episódio que a gente falou?
Eu me mantenho ocupado porque eu estou trabalhando com conhecimento. Venda consultiva é trabalho de conhecimento. Não existem métricas de produtividade. A principal métrica é eu estar ocupado o dia inteiro. Já que eu tenho que estar ocupado, eu tenho que fazer várias visitas. Eu já me programo. No cliente A eu vou vender isso, no B eu vou vender aquilo. E cara, no final do dia ele não vende nada. Porque para que eu atenda bem o cliente, eu preciso investir tempo para saber o que ele precisa. Sim. Ou se ele vende uma vez. Então, esse fato de eu já fazer um plano na minha cabeça do que eu quero vender em cada cliente é um atestado que o cara está assinando que ele está no regime de pseudo-produtividade. Que entra naquele, acho que foi no segundo episódio que a gente comentou, daquela ânsia de muitas vezes você querer visitar um monte de cliente, não preparar nada, você gasta o seu tempo, gasta o tempo dele e não leva a nada. Não teve qualidade nenhuma e não levou a nada. Muito trabalho e pouca eficiência. Pouca eficiência, exatamente. E aí a gente entra nessa questão da qualidade versus a quantidade, que eu acho que dentro do processo de vendas é super importante, né? Você trabalhar com qualidade nessas visitas e tal. Como que a produtividade lenta, na visão de vocês, muda essa métrica da quantidade para a qualidade? Essa é pesada. Essa é fera. Essa é pesada. Se for pensar, a gente estava até há pouco conversando com um colega e a gente vê que a gente tem o 80-20. E uma das coisas é atender melhor esses 20 que fazem 80% do nosso faturamento. Então, muitas vezes é focar nos clientes que a gente precisa focar de uma forma efetiva para que esses clientes possam nos trazer o resultado esperado dele. Se ele vai fazer o meu resultado, vai bater a minha meta com esses 20, eu vou focar neles. Se os outros vierem, vai ser uma venda que vai acontecer por uma necessidade do cliente, por outra coisa, mas eu não vou investir meu tempo. Porque imagina eu estando investindo meu tempo num cliente que eu vou lá só para gastar combustível e gastar meu tempo. Então o grande negócio é ser mais eficiente, então eu vou estar fazendo menos coisas, porque eu vou estar atendendo menos clientes, com maior qualidade, porque eu vou estar dando um foco muito maior nesses clientes. E como eu estou mais próximo deles, eu consigo ter noção da necessidade deles muito mais claramente e muito mais facilmente. Isso vai crescendo com o relacionamento, né, com o tempo, que nada se faz do dia para a noite. Mas ano após ano você vai fazendo e esses clientes se tornam realmente fiéis, né? Sim. A qualidade ela vem de você ter tempo, primeiro, para se planejar para a visita, para fazer um estudo prévio, qual que é o rebanho do cliente, qual que é a área de plantio do cliente, qual cultura que ele vai plantar, o que ele deseja alcançar, para que eu consiga estruturar dentro do meu portfólio de produto e serviço quais as perguntas que eu vou fazer para conseguir identificar o que é a prioridade para o cliente, para que eu, então, assim faça uma oferta personalizada para esse cliente. Isso requer tempo, pô. Não é fazendo uma visita que... Eu já vi muito vendedor fazer isso. Entrava na fazenda, e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Tá precisando de alguma coisa? Não, mês que vem eu volto. Pô. Tem que parar, tem que conversar, como é que tá. Já tá lá, né? Já tá lá. E assim, em clientes de prospecção, eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer e falo para as pessoas fazerem, né? Cheguei na propriedade a primeira vez, né? O cara já fica curioso, quem que é esse cara? Já vem mais um vendedor, né? Aí eu viro para ele e falo assim, ó, eu sou o Marco Lopes, eu trabalho para a empresa tal, que faz isso, mas eu não vim aqui falar de mim, não. Seria muita prepotência da minha parte achar que eu for vender alguma coisa hoje. Não quero vender nada hoje. Mas eu quero saber, me conta. Como é que você chegou até aqui? Conta a sua história. Cara, essa pergunta é libertadora, né, Cezão? Sim. Porque aí eu desarmo o cliente, lógico que ele tem que ter tempo. Se ele estiver ocupado, o cara tá lá mexendo num trator, tá quebrado, ou então tá no meio do processo de plantio, tá colhendo milho, você não vai. Sim. Mas se você vê que o ambiente está propício, faz essa pergunta. O cara vai falar tantas coisas interessantes e coisas que importam para ele, que aí eu consigo, na narrativa, eu consigo construir uma proposta muito adequada para as dores que ele está sentindo. Sim.
Exato. E aí a gente entra num ponto bastante interessante, né? Vamos dizer que dentro do pipeline de vendas que a gente foi construindo no episódio anterior, a gente chegou tal, a gente conseguiu essa abertura, chegamos pro cara, fizemos as perguntas e tal, a abertura foi vindo e tal, e pô, fizemos uma proposta, tá ok. Chega no momento da negociação, né? Quando a gente fala em negociação, muitas vezes parece que é uma competição de um querendo ganhar do outro, né? Como construir essa confiança, sabe? A ponto de você, de fato, dar a melhor opção pros dois, assim, sabe? Eu acho que antes desse passo tem a objeção, né, Marco? A gente Ou chega, não, né? ou não. Ou não. Mas muitas vezes, quando a gente tem a objeção, a gente sabe que o cara está interessado, que o cliente está interessado no que você quer, no que você está fazendo de proposta. E geralmente, quando você vai para essa proposta, para falar, que daí é a hora que a gente vai falar de valores, né, de preço, de tudo, a gente tem que sair do preço. Sai do preço. Vai para o valor que você está entregando. Se você conseguir sair do preço, e outra coisa, às vezes a gente discutiu muito isso em alguns clientes que a gente atende, né, Marco? Do tamanho do desconto que o cara dá. Às vezes o cara chega lá e quer dar um desconto já de 10%, 15%. Dá um descontinho. 3%, 5%. E fica nisso. E vai argumentando, mas primeiro use o valor. Use o quanto de valor tua solução está deixando para esse cliente. O quanto ele está deixando de perder, já que a perda para ele é muito grande, o quanto ele está deixando de perder usando a tua solução. É a mesma coisa, você vai vender uma vacina, vamos dar um exemplo. O senhor está com mortalidade, o senhor precisa vacinar. E a partir da hora que o senhor vacinar, vai morrer menos. Então, cada boi que ficar, o senhor vai deixar de perder 3, 4 boi por ano aí a menos. Então, o cara já vê valor nisso, né? Estou dando um exemplo chulo aqui, mas é uma coisa que realmente acontece. Sim. Né? E quando você olha para isso, eu falo assim, cara, e tem que chegar na hora que você chega nesse final da negociação, tem uma hora que você tem que, não sei se estou me antecipando, mas fazer o fechamento. Tem que estimular o cliente a pedir o fechamento, ou a realizar o fechamento, ou dizer que sim, ou dizer que compro, concordar com você. Porque esse estímulo, o Marco é especialista em fazer isso. O Marco fez isso comigo, já fez isso com clientes da gente trabalhando, e ele chega e fala, hoje eu consigo fazer esse valor para o senhor agora, vamos fechar? Como que a gente diminui objeção e facilita a negociação? Volta lá atrás, no SPIN, etapa implicação. Na etapa implicação, eu vou mensurar o quanto que ele está perdendo e o quanto que ele está deixando de ganhar. E eu vou, de certa forma, levantar este valor. Ora, hoje, na situação que o senhor está perdendo 1 milhão por ano. Eu falei isso lá na implicação. O senhor quer continuar perdendo 1 milhão todo ano? Essa é uma pergunta de implicação. O que eu fiz neste momento? Eu coloquei na cabeça dele uma âncora. Sim. De valor. Quando eu vou para a proposta, eu relembro qual que é o benefício que você vai ter ao aderir à minha proposta. Você vai deixar de perder 1 milhão, ou seja, ele já falou lá e eu estou falando aqui. E aí a minha solução custa 100 mil. Por que a gente entra tanto em debate de preço? Porque eu não ancoro. Eu não faço esse trabalho prévio. E aí, quando eu apresento a minha proposta, a gente sempre vai comparar valor. Sempre vai comparar valor. Tem um pesquisador, que é o Daniel Kahneman, que ele fala, olha, nós somos muito ruins para números individuais. A gente sempre vai relativizar. Sim. Né? E aí, como eu não fiz esse trabalho, o que o cliente vai fazer? Ele vai comparar o meu valor com o da concorrência. Sim. Aí vem as objeções, aí vem os pedidos de desconto. Por isso que o processo é importante. Se eu faço o trabalho, a lição de casa bem feito, e mais uma vez, se eu não tenho tempo de fazer, se eu não sigo os preceitos da produtividade lenta, chega lá, eu tenho mais dificuldade.
Até o tempo para poder fazer a conta, parar, escrever e tudo mais, Mostrar, né? Você tem que ter esse você tem tempo, que cara. ter, Não tem jeito. A não gente tem. sempre volta pro mesmo ponto, né, cara? Você precisa ter Exatamente. tempo para fazer as Tem que coisas. ter tempo. Então, ou seja, facilita o processo. E sabe o que é mais legal? Eu deixo o cliente mais feliz. Eu diminuo o ciclo, porque essa dor vai estar tão punjante no cara que ele quer resolver logo. E tem um detalhe interessante. Eu não prometo nada. Eu não prometo nada. A minha solução, ela te aumenta a probabilidade de sucesso. Muito cliente fala assim, não, eu fecho com você se você garantir. Não. Não garanto nada. Eu não garanto. Sabe por que eu não garanto? Porque não depende só de mim. E outra coisa, você garante que eu vou estar vivo amanhã? É probabilidade, a gente trabalha em cima de probabilidade. Se você não fizer nada, você vai continuar perdendo 1 milhão. A escolha é sua. A proposta que eu estou te dando é um aumento da probabilidade de você deixar de perder esse 1 milhão. Isso tem que ser conversado. Porque também depende do engajamento do cliente. Claro. Da equipe do cliente. É porque não é você sozinho que está entregando o negócio, né? E aí, Não. mais uma vez, entra a qualidade do serviço. Sim. Eu vendi, dentro do meu escopo de trabalho, eu posso lá capacitar a equipe do cliente. Eu preciso ter tempo para fazer isso. Então, tudo isso, cara, você vai ligando os pontos. Produtividade lenta tem tudo a ver com venda Não. de qualidade. E capacitar a equipe do cliente vai garantir o resultado, né? É isso aí. O teu resultado. É isso aí. E Vai além de aumentar a probabilidade. vai aumentar a probabilidade para garantir o seu resultado e vai aumentar o relacionamento também com a equipe, com o cliente, com tudo isso. E quando ele for pensar daqui a pouco em outro projeto, muito provavelmente ele deve procurar você, né, cara? Com certeza. Porque no fim do dia ele tem essa confiança e tudo mais, que é super importante nesse nosso setor, Nesse né? nosso setor. Exato. Muito bom, hein? Essa parte de vendas é uma parte sempre que puxa bastante coisa, né, cara? E acho que essa última aqui que a gente conversou dá um gancho para a próxima, porque que vai ser a parte de pós-venda, né? Quer dizer, você vendeu o negócio, aumenta a probabilidade. Agora o plano para concretizar isso depois precisa de alguém ali, né, cara? Exatamente. Muito bom. Bom, turma, muito obrigado de novo, hein? Já estamos chegando agora, de fato, quase ao fim, o final do 4º episódio. E, cara, tem sido uma aula aqui trocar essa ideia com vocês, viu? Muito obrigado aí pela disposição nesse ambiente top aqui, né, cara? Muito bom. Eu fico muito feliz. Mais um episódio nota 10. Eu gosto muito de falar dessa fase específica da venda, que é o levantamento das necessidades, que eu acho que é a fase mais importante da venda consultiva. Me sinto muito à vontade, aplico isso nos meus negócios, já aplicava quando trabalhei nas outras empresas, a partir do momento que eu aprendi, né? Sim. Porque antes de aprender eu não sabia fazer, né? E acho muito importante e agradeço a oportunidade de a gente poder ter tido trocar essa ideia muito enriquecedora. Muito bom. Só tenho que agradecer. Parceria ótima estar com vocês dois aqui. Marco, obrigado, Paulo, e vamos em frente. É isso aí, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor, né, cara? Pelo amor de Deus, depois dessa conversa aqui. Então, mete o dedo no compartilhar aí, manda para um amigo que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce quando você participa com a gente desse processo. Então, siga o podcast em todos os agregadores, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses nós estamos lá. E também no YouTube, para você que que gosta de assistir aí na sua TV e tal, no seu celular. Nós estamos aqui nesse ambiente super massa aqui, gravando com super qualidade, para você poder também desfrutar desse momento junto com a gente aqui, tá certo? Então, vai lá, mete o dedo no like aí e vamos fazer acontecer. E como eu falei nos outros episódios, você já bem sabe, esse episódio aqui ele chegou até você por conta dessa parceria com a GRV Agribusiness e a Métrica Pecuária Inteligente, cara, porque se você quer treinar, ajudar a sua equipe a vender mais, com menos estresse, mais qualidade de vida, eu sugiro fortemente que você procure essa dupla aqui, porque a turma tá com um projeto super legal e a produtividade lenta, vocês já perceberam depois desses 4 episódios que tem tudo a ver com o trabalho que o pessoal de vendas aí no agro faz, tá certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado e vamos pro próximo, né? Obrigado. Posso finalizar? Finaliza aí pra nós. Desacelera, venda melhor e viva bem. É isso aí. E se chover, Não precisa molhar a horda.